Olá, minha galera abençoada, como vocês estão? Prontos para mais um podcast aqui do Preparatório Trabalhista para comentar essa semana notícias do Ministério Público do Trabalho. Espero que vocês estejam animadíssimos. Já pega um cafezinho, uma água ou quem sabe até mesmo uma bela de uma Coca Zero. E vamos dar início a esses comentários, esse encontrinho aqui mil de mil que a gente tem. As notícias de hoje, o nosso cardápio de notícias é o seguinte. Primeiro, MPT participa de audiência no Senado sobre redução da jornada de trabalho. A segunda notícia, aplicativo do MPT aprimora a qualidade das inspeções em unidades prisionais de Mato Grosso do Sul. Terceira, Justiça condena terceirizada por envolvimento com trabalho escravo em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E por último, trabalhadora doméstica é resgatada de situação análoga à escravidão em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Então vamos lá, minha galera! Com a primeira notícia, que é sobre a participação do Ministério Público em audiência no Senado sobre redução da jornada de trabalho. Sindicalistas e representantes do poder público defenderam nesta segunda-feira, dia 5, a redução da jornada de trabalho sem corte de salários em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado, com a participação da Procuradora do Ministério Público do Trabalho, Sirlene Zimmermann. Sirlene, que é do 19º concurso. Vamos ver o que a gente tem aqui nessa notícia. Para Sirlene Zimmermann, a limitação razoável do tempo de trabalho é um direito fundamental. Segundo a procuradora, para que a redução da jornada gere efeitos práticos, o país precisa enfrentar um outro problema, a contratação de trabalhadores como pessoas jurídicas, prática conhecida como pejotização. E aí ela teve a oportunidade de falar lá que, se permitirmos a contratação fraudulenta de pessoas físicas por meio de contratos de PJ, jogaremos por terra tudo o que discutimos aqui, porque nós não vamos ter 40, 36 horas por semana. Nós vamos ter 24 horas por dia, 365 dias por ano. A gente não discutirá o fim da escala 6 por 1. A gente terá a escala 7 por 0, porque terá que estar à disposição o tempo todo. Então é preciso que a gente combata tudo isso. Outros representantes de outros órgãos falaram também sobre o tema, em relação à jornada especialmente. E eu aproveito a oportunidade aqui para falar sobre essa notícia sobre duplo enfoque, né? O primeiro é essa preocupação da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, de todos que militam na área trabalhista, com o processo que, com repercussão geral, visa decidir, né? A gente teve a suspensão dos processos que tratam sobre o tema de pejotização, e que esse processo vai receber apreciação definitiva por parte do STF com efeitos vinculantes. Então já existe um movimento da área trabalhista de um modo geral para aqueles que entendem, compreendem a área trabalhista do modo que deva ser, né, como fonte de justiça social especializada, um movimento de jogar a luz, de holofotar o tema da pejotização, porque os efeitos, caso essa decisão venha a chancelar a possibilidade de pejotização, os efeitos disso são muito nefastos. A gente já discutiu no podcast passado o tema e há, de fato, uma preocupação bastante acentuada com o tema, em relação ao tema, e é o nosso dever de quem está na área trabalhista de esclarecer, de trazer realmente conscientização sobre a matéria, porque um julgamento favorável a isso, de fato, vai gerar uma repercussão extremamente negativa para o mundo do trabalho, aí eu falo em relação aos trabalhadores, mas também para os órgãos, e aí eu me reporto especialmente ao Ministério Público, à Justiça do Trabalho, aos advogados trabalhistas também, porque haverá um impacto muito grande. Muito embora eu pense, e aí talvez seja eu sendo apenas um grande otimista, porque sou, eu pense que essas investidas contrárias à legislação trabalhista,
a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho em consequência. Isso não é nada novo. A gente já teve esse movimento diversas vezes, né? Na Emenda Constitucional 45, existia esse movimento, quando a gente viu, no final das contas, houve até uma valorização da Justiça do Trabalho. Na época também do início de Bolsonaro, em que se falava da extinção da Justiça do Trabalho, a reforma trabalhista, e sempre essas vozes do a Justiça do Trabalho, o direito do trabalho. Isso não é novo. Claro que sempre pode haver situações em que de fato a gente começa a experimentar com mais força, né, com mais efetividade, essas vozes de extinção, de sucateamento, de esvaziamento. Mas a realidade é que, com a luta necessária, as coisas se encaixam. E eu acho até, e aí pensando um pouco no universo de estudo para concurso, se você é essa pessoa que estuda para concurso, muitas vezes quando a gente tem esses movimentos mais intensos, e eu lembro muito bem, é, por volta ali de 2019, 2020, 2019 e 2020, muita gente esmoreceu ali o estudo. E quem ficou se deu muito bem. Na época da reforma trabalhista, então sempre tem aquelas pessoas que são um pouco mais negativas, que inclusive se contaminam muito com isso e acabam se deixando levar, desacelerando o estudo, ou até mudando de área. E existem aquelas pessoas que veem isso como: se tem muita gente que está desistindo, por que serei eu que desistirei, uma vez que manterei me focado aqui e vou conseguir obter minha aprovação? Então eu sou um pouco desse time. E quem fez isso nesses movimentos, nesses momentos da história em que isso foi questionado e que as pessoas começaram a pôr em xeque e ficar em dúvida, se deu muito bem. Então já fica aí a dica histórica de que vale a pena seguir estudando. Um outro ponto sobre essa notícia é a participação do Ministério Público em uma audiência pública no Senado. Isso é algo que é muito interessante da carreira do Ministério Público, a possibilidade de nós termos uma carreira super dinâmica. Eu acho até que eu já devo ter falado sobre isso em episódios anteriores. A gente tem uma possibilidade, se é o perfil de vocês, enquanto procuradores e procuradores de futuro, de serem mais de gabinete. É possível fazer isso, investigações mais de gabinete mesmo, né? Se você tem um perfil mais extrajudicial, se você quer levar até a última instância, exaurir as possibilidades de firmar ataque, como é o meu caso. Eu sou um procurador que eu gosto muito do universo extrajudicial, pelos benefícios de celeridade, pela construção a muitas mãos dessas soluções. Então eu costumo ter bastante paciência, e dentro do universo em que se tem, né, possibilidade de maleabilidade, eu gosto de negociar e gosto de convencer de que aquele é um bom cenário. Mas também tem gente que é mais demandista, né? Que ajuiza mais a ação. Então também tem essa questão de perfil extrajudicial e judicial. Se no curso da investigação você gosta de fazer fiscalizações, isso é possível. A gente vai até falar na segunda notícia um pouco mais sobre isso. Também esse universo mais de palestras, normalmente, especialmente quando a gente está mais no interior, mas também na capital, para a gente dar entrevistas, né, quando é em capital, para redes de televisão, mas também no interior, para dar palestras em universidades, em eventos que sejam relacionados à área trabalhista, muitas vezes vinculado à saúde e segurança, que é um tema muito forte em razão dos acidentes de trabalho, mas também muitas vezes assédio moral. E aqui, quando a gente fala numa plataforma mais nacional, essa possibilidade mesmo de, em Brasília, participar das coordenadorias, ser coordenador nacional ou vice-coordenador nacional. Existem cargos na PGT também, assessor jurídico do PGT, diretor-geral ali da Procuradoria-Geral do Trabalho. É possível também ser da escola, do Ministério Público da União. E, claro, até como procurador do trabalho no seu próprio ofício, eventualmente ter alguma participação, até em razão de estar em uma coordenadoria, num cenário da vida ou numa Câmara dos Deputados. Enfim, as plataformas para o Ministério Público são muitas, né? A gente é um agente de articulação, então isso é bem legal com órgãos também das cidades, Sereste, associações de pessoas com deficiência. Quando a gente fala em criança e adolescente também, conselho tutelar, tem muita
coisa para ser feita e legal e que eu penso que se amolda ao perfil que a gente quer imprimir enquanto procurador ou procuradora do trabalho. Então eu gosto da ideia da dinamicidade e de poder atender a diversos perfis diferentes. Então se você é a pessoa mais tímida e não quer fazer nada disso, você pode viver dentro do seu gabinete e você vai arrasar no seu ofício, está tudo ótimo. Então é mais ou menos isso, assim. Eu gosto muito dessa possibilidade, me dá orgulho de ver o Ministério Público do Trabalho ali apresentado por Sirlene no Senado. Algo que é super comum quando a gente está falando em temas de área trabalhista, especialmente quando envolve alterações legislativas. O Ministério Público do Trabalho é sempre consultado. Sempre tem uma presença muito marcante e forte nessas discussões, nessas deliberações. Então, show de bola! Vamos de segunda notícia. Aplicativo do MPT aprimora a qualidade das inspeções em unidades prisionais de Mato Grosso do Sul. Em um movimento inovador, as primeiras visitas em 2025 do projeto Legalidade, União, Parceria e Atenção a unidades prisionais no interior de Mato Grosso do Sul foram realizadas com o uso de recursos de inteligência artificial. Batizada de Dr. Watson, vamos perguntar quem batizou de Dr. Watson, gente. A gente é do mundo informal, a gente vai gostar. Mas Dr. Watson, gente. Será que era o Dr. Watson que a gente queria mesmo? Mas, enfim. A nova ferramenta de apoio às fiscalizações foi desenvolvida pelo Ministério Público do Trabalho e oferece funcionalidades... Meu Deus, eu tô gago hoje. Oferece funcionalidades que têm garantido maior celeridade à atuação de procuradores e procuradoras durante diligências e eventual identificação de irregularidades trabalhistas dentro de penitenciárias. O aplicativo Dr. Watson foi lançado em 2023 e já testado em mais de 100 inspeções presenciais a estabelecimentos prisionais no país. Na prática, a ferramenta funciona da seguinte maneira: os modelos das inspeções são cadastrados preliminarmente no ambiente web do aplicativo, que depois podem ser acessados no dispositivo móvel, onde o aplicativo estiver instalado. Após a coleta de dados por meio dos questionários utilizados na inspeção, bem como das evidências captadas em texto, áudio, imagens e vídeos, o aplicativo faz a remessa das informações de volta ao ambiente web, a partir de onde serão produzidas as minutas de documentos como relatórios, que servem para apoiar o andamento do restante do processo. E aí a gente tem umas aspas aqui do procurador. A utilização do aplicativo Dr. Watson se mostrou bastante eficaz como instrumento de auxílio às inspeções nos estabelecimentos prisionais, além de facilitar a identificação dos pontos sensíveis que devem ser observados durante a diligência, também agiliza o processo de geração dos relatórios e peças jurídicas que se seguem, reduzindo muito o tempo necessário para a compilação dos resultados obtidos e, dessa forma, otimizando a atuação do Ministério Público do Trabalho. Bem interessante essa notícia para falar sobre a valorização da tecnologia no âmbito do Ministério Público do Trabalho. A gente tem alguns procuradores e é bem legal porque tanto o aplicativo Dr. Watson quanto o próprio MPT Digital, eles foram concebidos dentro do Ministério Público do Trabalho por procuradores e procuradoras do trabalho. Quando a gente fala no MPT Digital, a gente tem um procurador, que é Luiz Fabiano, que ele é super conhecido dentro desse universo, porque o cara é um gênio. E aí tem os mortais, né, que é a gente, e tem os gênios. Ele tá no campo dos gênios. E ele entende muito de tecnologia e programação. E ele faz, então, o MPT Digital ali na primeira metade dos anos 2010, com a cabeça de procurador, entendeu? De quem está ali na atividade finalística e entende as necessidades. De lá para cá, o MPT Digital já evoluiu muito. Então, a gente tem um sistema que ele serve com primor à atuação do Ministério Público do Trabalho. Hoje a gente tem uma interoperabilidade entre o MPT Digital e o PJE, da Justiça do Trabalho, em que a gente simplesmente, eu diria que é ocasional nós procuradores entrarmos dentro do PJE, porque tudo é feito pelo MPT Digital, inclusive ajuizamento de ação civil pública.
E aí todas as inclusões de peças ao longo do processo, tudo feito por meio do MPT digital, conhecendo as necessidades do procurador e da procuradora do trabalho, gerando relatórios, tendo ali no âmbito do Ministério do MPT digital alguns convênios com sistemas de produção de dados que são muito importantes para a produção de prova. Então, eventualmente, para saber quantos empregados uma determinada empresa tem, quem são esses empregados. Muitas vezes a gente até consegue o endereço, o telefone dessas pessoas. Então, uma investigação que a gente não precisa requisitar. Então, tem um período aí de tempo que a gente precisaria da requisição. E, além disso, dá visibilidade sobre a investigação, que muitas vezes a gente não quer. Vou dar um exemplo aqui. Se eu intimo a empresa para apresentar, por exemplo, termos de decisão contrária ao trabalho, para ter informação sobre pessoas que foram demitidas, o nome, endereço, para que eu intime elas para produzir prova testemunhal, é muito mais interessante que eu não requisite isso para a empresa. Para que não dê oportunidade de essa empresa eventualmente entrar em contato com esses trabalhadores para tentar manipular essa prova, entende? Mas para além disso, a gente tem o MPT Busca, que é um sistema dentro do MPT digital em que a gente consegue fazer consultas internas sobre peças jurídicas, sobre peças internas. Então, estou falando aqui sobre despacho, sobre indeferimento liminar, sobre relatório de arquivamento, sobre apreciação prévia, o que quer que seja de produção do Ministério Público do Trabalho. A gente consegue pesquisar por tema, por citações, e isso enriquece muito a atuação finalística do Ministério Público do Trabalho, né? Então, o uso da tecnologia é uma tônica fortíssima dentro do MPT, e esse Dr. Watson não é diferente, inclusive com a utilização de inteligência artificial, porque quando a gente fala de fiscalização, a gente tem que pensar que a gente vai para a fiscalização, mas que a gente precisa ser muito assertivo, estratégico, inteligente e efetivo na produção dessas provas, porque estando lá, a gente precisa tirar fotos, a gente precisa eventualmente fazer oitiva de pessoas, de trabalhadores, ou eventualmente de representantes das empresas. E a partir do que foi produzido lá, e o time das coisas às vezes é muito dinâmico, se a gente está com. Vamos pensar aqui num cenário muito doido, né? Que a gente está com uma prancheta anotando as coisas. Ou eventualmente a gente está com um computador, mas produzindo as coisas do zero. A gente está tirando foto no celular para depois passar para outro. O desencontro de plataformas prejudica um pouco a experiência da fiscalização, porque a gente quer celeridade, né? E o pós-fiscalização, que é a produção desses relatórios, que eles dão trabalho se a gente começa do zero. Quando a gente faz uma integração disso através da tecnologia, em que a gente muitas vezes tem checklists do que a gente precisa prestar atenção, porque dentro de uma unidade prisional a gente pode fazer diversas formas de fiscalização, que é saúde e segurança, e dentro de saúde e segurança, salubridade do local, superpopulação dessas unidades prisionais. O que a gente está investigando? E se a gente tem modelos pré-concebidos de checklists do que tem que ser observado sobre do ponto de vista, né, de tirar fotos, de entrevistar pessoas, tudo isso dinamiza muito essa fiscalização e ajuda o Ministério Público na sua atividade finalística. E para além disso, a partir dessas provas produzidas, se a gente já tem essas informações e o próprio sistema já gera relatórios pré-concebidos, mas a partir dessas informações, para que a gente não parta do zero, a gente está falando sobre velocidade de atuação no Ministério Público do Trabalho. Então isso é bem legal para a atuação, também é um ponto bem massa do MPT, porque a gente está sempre antenado, experimentando coisas interessantes para servir a atuação finalística e também, às vezes, não finalística do Ministério Público do Trabalho. Então, gostei muito dessa notícia, dá um tom bem legal de como a gente é em relação à tecnologia. Vamos lá para a terceira notícia. Justiça condena terceirizada por envolvimento com trabalho escravo em Bento Gonçalves. O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul obteve em uma ação civil pública julgada na segunda vara do trabalho de Bento Gonçalves condenação da empresa terceirizada Fênix Serviços Administrativos e Apoio e Gestão de Saúde, responsável pela contratação e deslocamento para o Rio Grande do Sul dos 210 trabalhadores contratados em condições análogas à escravidão em Bento Gonçalves, em 22 de fevereiro de 2023.
pela decisão proferida pelo juiz do trabalho titular Silvonei do Carmo, a Fênix, seus proprietários e outras empresas associadas aos donos foram condenados ao pagamento de 3 milhões de reais, valor que será revertido aos trabalhadores resgatados. Esse valor vem somar outros 2 milhões já pagos aos trabalhadores pelas 3 vinícolas contratantes do serviço terceirizado, negociado em um termo de ajustamento de conduta, firmado ainda em março de 2023, e que contemplou também o pagamento de 5 milhões em danos morais coletivos revertidos a projetos sociais da Bahia e da Serra Gaúcha. Esses valores também não prejudicam as ações individuais ajuizadas por trabalhadores lesados. Bem legal, né? Porque na época, em 2023, houve a assinatura de um termo de ajuste de conduta, mas esse termo de ajuste de conduta foi com as vinícolas. Inclusive, eu conversei com Carol, Grace Caroline, que é do 19º concurso também, ano passado, para saber como é que tinha sido, e esse processo, né, de assinatura do termo de ajuste de conduta, e é bem interessante, né, saber assim dos detalhes. Foi uma audiência que durou praticamente o dia inteiro, então muitas rodadas de negociação, bem desgastante, com procuradores do Rio Grande do Sul e procuradores também da Bahia. E depois de longas conversas, conseguiu-se firmar um TAC, o que é uma grande vitória, do ponto de vista, mais uma vez, que eu já falei, sobre celeridade, sobre efetividade e sobre essa questão de as empresas entenderem que incorreram em irregularidades e que elas devem sim compensar coletivamente e individualmente esses danos causados. Então, muito legal, mas nessa mesma época, a Fênix, que é essa outra empresa, que é a terceirizada, que era a empregadora direta desses trabalhadores, que foram responsáveis, né, pelo deslocamento desses trabalhadores da Bahia para o Rio Grande do Sul, ela não na época, não firmou o TAC. E essa ação ela foi, então, protocolada na Justiça do Trabalho. E agora a gente tem um resultado positivo, que é bem legal, no sentido de que tem um efeito pedagógico, né? Não firmou o TAC agora, mas se deu mal depois, porque as provas eram muito robustas, teve repercussão nacional esse caso, de trabalhadores análogos à escravidão nas vinícolas gaúchas. E também para comentar aqui, né, o parcelamento das atuações, que é bem comum, né? A gente eventualmente tem notícias de fatos diferentes, pode haver um desmembramento dessas notícias de fato para que as investigações corram paralelamente, né? Uma coisa é a terceirizada, que não quer firmar o TAC, outra coisa é a contratante dessas terceirizadas, que podem vir a firmar o TAC. É possível, inclusive, parcelar os objetos. Então, uma empresa que quer firmar um TAC em relação às obrigações de fazer, mas não concorda com o dano moral coletivo. É possível firmar esse TAC, desmembrar esse inquérito para um outro inquérito cujo objeto é apenas a responsabilização por dano moral coletivo e ajuizar uma ação. Não existe essa ideia do tudo ou nada, né? Ou vai tudo, você pode até fazer isso por perfil, né? Por apostar que estrategicamente seria interessante. Mas é possível também que a gente parcele o objeto daquela investigação no sentido de conseguir convencer para termo de ajuste de conduta essa parte desse inquérito. A outra fica pendente para um eventual ajuizamento. Isso não é a coisa mais incomum do mundo, acontece também. E aqui nesse caso em relação a empresas. Empresas diferentes dentro de uma mesma bolha, né? Dentro de um mesmo guarda-chuva, que é a fiscalização que deu aso à constatação dessa irregularidade, mas com empresas diferentes, que têm responsabilidades diferentes e que têm intentos diferentes do ponto de vista extrajudicial. Então, também bem bacana essa notícia aqui para a gente entender um pouco a atuação do Ministério Público e como isso se desenrola em termos de procedimentalização. E nossa última notícia: trabalhadora doméstica resgatada de situação análoga à escravidão em Vila Isabel, Rio de Janeiro. Uma trabalhadora doméstica de 61 anos foi resgatada de situação análoga à escravidão no bairro de Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro. A ação, ocorrida no dia 26 de março e concluída no dia 1º, contou com a participação do Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro e de autores fiscais do trabalho da Superintendência Regional do Trabalho do Estado. Na notícia, fala que o Ministério Público ajuizou uma ação requerendo a autorização para realizar a diligência, medida que foi deferida. E aí, também continua a notícia no sentido de que a vítima atuava como empregada doméstica há cerca de 47 anos, desde os seus 14 anos de idade, quando foi contratada pela mãe da atual empregadora,
tendo prestado serviços de cuidado a pessoas de 3 gerações da mesma família. Apesar das décadas de prestação de serviços, nunca recebeu salário. Além disso, a equipe identificou que a trabalhadora dormia em um colchão no chão. Aqui nessa notícia, várias camadas interessantes, né? A primeira delas é isso que é bem comum, né? Ou não é incomum a ideia de alguém que não tem autonomia alguma e que serve a família, muitas vezes vindo do interior e fazendo, né, dentro dessa perspectiva de quase da família, mas que na verdade ela é uma prestadora de serviços eterna para aquela família, sem direito ao salário, simplesmente como se estivesse fazendo um favor a essas pessoas. E trabalhando desde os 14 anos, ou seja, uma situação que vem de trabalho infantil e que passa uma vida inteira servindo uma família sem direito nenhum à remuneração. Essa perspectiva, a gente preza, né? A gente clama, e eu entendo que tem uma perspectiva bem positiva, né? Principalmente depois da lei das domésticas, de que a gente não tenha gerações que experimentaram isso no passado, a partir desse momento, né, pós legislação e proteção das empregadas e empregados domésticos. Agora, no passado, né, essa pessoa que está há 47 anos prestando serviço, que chegou aos 14 anos, para essa geração e para um anterior, isso era muito comum, né? Em diversas famílias, assim, eu consigo imaginar pessoas que eu sei que em suas casas tinham pessoas nessa situação e que isso era normalizado à época, o que é uma pena, né? O que é desesperador, desumano, mas eu entendo que há uma perspectiva muito positiva para as próximas gerações. Eu não vejo isso acontecendo, não ao menos com tanta frequência, se a gente pensa da geração atual para frente. Mas o fato é que essa trabalhadora sem autonomia de vida, né, sem receber salário, servindo por décadas a uma determinada família, isso é algo que não é incomum, né, para essas outras gerações. E o Ministério Público do Trabalho tem atuado bastante nessa temática nos últimos anos, e eu penso que o papel da imprensa foi muito interessante. A gente teve alguns casos de repercussão nacional, no Fantástico, e que chamou a atenção do público e que incita as pessoas a denunciarem. Porque a gente está aqui no âmbito familiar, do domicílio, que tem proteção constitucional de inviolabilidade. Então, muitas vezes, o que é trabalhado, o que acontece entre 4 paredes dentro de uma unidade residencial é algo que é muito difícil o Ministério Público ter acesso ou fazer uma atuação de ofício. Então, a gente muitas vezes precisa da participação, né, e de uma postura ativa, noticiante, denunciante, de pessoas do bairro, vizinhos, e o acesso à informação no sentido de que isso é uma situação de trabalho análogo à escravidão, do ponto de vista domiciliar, espraiar essa informação, ela cumpre um papel extremamente relevante para que essa informação chegue ao Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho possa atuar, né? Então, o número de notícias de fato nos últimos 5 anos cresceu vertiginosamente e o Ministério Público tem atuado bastante. Do ponto de vista da fiscalização, né, que é um outro ponto que eu queria falar aqui, é bem interessante porque quando a gente tem uma notícia de fato sobre trabalho escravo, a gente poderia, eventualmente, se resguardar na ressalva da inviolabilidade do domicílio no sentido de crime flagrante, né? É uma exceção à inviolabilidade do domicílio. No entanto, há riscos em relação a isso, porque a depender da fragilidade dessa notícia de fato, os elementos... Gente, assim, tem que sempre contar com a ideia de que o noticiante pode não estar falando a verdade. Isso pode ser uma rixa de bairro. Então, normalmente, é feito um levantamento, né, antes disso para adicionar mais provas, ainda que respeitando a inviolabilidade domiciliar, mas em algum momento é trabalhada essa cautelar na Justiça do Trabalho para que seja feita uma autorização, né? Porque o Ministério Público ou qualquer pessoa não pode violar o domicílio sem autorização, né? Mas é possível que se obtenha esse suprimento de autorização judicialmente, que aqui foi o caso,
e em tantos outros. Inclusive, eu tenho uma ação no meu ofício em Cuiabá sobre o assunto e que quando eu cheguei já era pós-produção de provas, o momento era de ajuizamento de ação e a gente ajuizou isso, mas foi feita uma cautelar para autorização, para enfim poder haver essa fiscalização. Nesse momento aqui, dessa notícia, a gente está em uma situação em que foi verificada a condição análoga de escravo, que houve o resgate. Não tem ação ajuizada, ação civil pública, né? Para além da cautelar. Então o resgate ele acontece extrajudicialmente, através inclusive da atuação conjunta com os auditores fiscais de trabalho. E, enfim, mais uma atuação aí bem legal em benefício da sociedade, né, na afirmação de direitos humanos. Aqui quando a gente fala de trabalho escravo, uma das maiores irregularidades trabalhistas. Então também muito orgulho aí da atuação no Rio de Janeiro. Então é isso que a gente tinha para o nosso episódio de hoje. Eu tô indo para 30 minutos. Eu nem queria, gente, que esse episódio ficasse tão longo. Mas é que, pai, eu tenho uma dificuldade em não comentar as coisas, né? A gente tem essa questão. E é engraçado também porque nos áudios, nas aulas semanais do curso de segunda fase, os meus áudios costumam também dar 30 minutos. Parece que eu tenho sou aficionado pela ideia de falar durante 30 minutos, talvez seja isso. Tema da terapia da próxima semana, talvez, pra mim. O fato é que essas aulas da semana costumam durar 30 minutos e no curso de segunda fase estamos com inscrições abertas, hein? O curso está esquentando. Já estamos aí próximo da 40ª rodada. Então muita coisa já aconteceu. Caso vocês entrem, vão ter acesso aí às rodadas anteriores, que é uma prática que a gente faz até determinado ponto pré-edital. A gente está nesse momento, então é uma oportunidade bem legal para vocês entrarem e a gente discutir temas semanalmente de interesse do Ministério Público com conteúdo mais jurídico, mais de prova, mais técnico do que aqui, que a gente tá só tomando um cafezinho juntos e curtindo essa nice trabalhista. Então é isso, espero que tenham uma semana abençoada, cheio de motivos para sorrir, e que para aqueles que estejam aí na labuta do estudo, bons estudos e até a próxima semana, então, com Flávia Menezes. Um beijo a todos e a todas. Tchau!